E começamos o nosso episódio de uma forma diferente de novo. Que surpresa! Sempre uma surpresa, Sofia! Né, Edu? Como os fatos do dia a dia, do cotidiano, que aparecem, esbarram na nossa vida, esbarram na sala de aula quando a gente está lá com os alunos, né? Nem fale. E é por isso que a gente vai explicar daqui a pouquinho por que a gente começou essa nossa prosa de quarta com a imagem da Terra vista lá do espaço. Mas isso é para daqui a pouquinho. E eu sou Sofia. E eu sou o Edu. E esse é o Prosa de Quarta. A nossa conversa de toda quarta-feira, uma conversa simples, descontraída e muito, muito interessante sempre. Isso mesmo, Edu. Mas vamos lá, Sofia, sobre a imagem que abriu o nosso prosa. Aliás, foi uma sugestão sua. Vamos lá. A gente fica de olho, de ouvido no que está acontecendo. Nós já tínhamos conversado sobre o que a gente ia papear hoje, e quando eu vi o que estava reverberando por aí, a Terra vista do espaço, eu achei que tinha tudo a ver com o tema da nossa prosa de hoje, já que a gente vai falar que nunca estamos sozinhos, nem mesmo para aprender. Isso mesmo, Sofia. E só para explicar, então, a foto que vocês viram, ela faz uma referência ao momento em que a gente está vivendo nos dias de hoje, que é a missão Artemis, que depois de 50 anos está levando seres humanos para a proximidade da Lua. Ainda não desceram, não fizeram a alunização, não desceram para a superfície da Lua, mas foi feito todo aquele trabalho de circunnavegar a Lua e voltar para a Terra. Então, isso daí é um marco na história da tecnologia mundial, né? É verdade, né, Edu? Bem interessante. Pelo que eu vi, são 4 astronautas, incluindo uma mulher nesse grupo, que partiram agora por esses dias agora, em abril de 2026, e parece que são uns 10 dias essa missão, essa viagem, né? E como você disse, não vão descer no solo lunar, mas vão orbitar a Lua. E ontem, eu ouvindo o jornal, eu escutei uma fala de um dos astronautas, né, que falaram que, assim, quando ele olhou lá de cima a Terra, vou até ler, porque eu achei muito legal essa frase que ele disse, marcou muito, eu falei, tem tudo a ver para a gente levar para a prosa, que esse era um momento para a gente lembrar onde nós estamos, quem somos e que estamos todos juntos nisso. É mesmo, essa frase tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Mas olha que interessante, Sofia, você falou, quando eles olharam a Terra lá de cima. E nós vamos falar que quando a gente muda o nosso entendimento do que é aprender, a gente muda, às vezes, o nosso foco, o nosso ponto de vista. E quando a gente fala do espaço, não dá para falar lá de cima, né? Eles enxergaram a Terra no espaço, mudou. Quando você sai da Terra, muda as suas referências. Então, lá, eles vão falar, quando eles viram a Terra lá de longe. Então, olha que interessante como a nossa cabeça, às vezes, ela não acompanha a velocidade do nosso raciocínio, né? A nossa língua ainda não, a gente ainda não adaptou totalmente para essas novas condições, né, Sofia? É verdade, Edu, você me fez, olha, cair nessa pegadinha, e você me fez lembrar de uma frase que eu escuto muito, eu acho bem interessante, que fala que o ponto de vista é a vista de um ponto. Então, olha só, lá de cima, para nós, para eles, lá de baixo, lá de longe, é verdade, bem interessante, Edu, você me pegou nessa, hein? Agora, voltando à frase do astronauta que falou aquilo, olha como é forte o que ele fala, né? Quer dizer, é um momento
da gente lembrar onde nós estamos, quem somos e que estamos todos juntos nisso, né? Quando a gente desloca o olhar, a gente também desloca a forma de entender, assim, de entender o mundo, de entender as coisas que estão à nossa volta. Né? Então, isso é muito forte, esse pensamento dele, e que a gente não está sozinho. Quando a gente olha os planetas, então toda essa parte. Eu estou fazendo um parênteses aqui, Sofia, para a gente enriquecer um pouco essa história. Quando a gente vê histórias de ficção que mostram seres de outros planetas, a gente imagina sempre os planetas falando uma língua só. Não é verdade? É verdade. Quando você olha a Terra, lá da distante, como foi essa imagem do começo do nosso episódio, não dá para imaginar que as pessoas que habitam ali falam uma língua só, e a gente sabe que não. Olha como a gente tem essa visão distorcida do mundo de fora, e que a gente não percebe a nossa realidade. Quem somos? Somos um planeta formado de seres diferentes, que falam línguas diferentes e que pensam diferente, não é, Sofia? É verdade, mas que está junto, né? Todos estamos Isso. juntos, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão do individual ou do grupo, e trazendo já para o nosso lado aqui, pensando na sala de aula, na educação, no processo de ensino-aprendizagem, eu acho que a gente ainda olha para esse lado individual, né? Então a gente às vezes fala, o aluno aprendeu, o aluno não aprendeu, mas será que realmente a gente aprende, o aluno, nós aprendemos sozinho? Pois é, eu tenho uma visão muito clara a respeito disso, né? Se a gente parar para pensar, todo conhecimento ele é atravessado por encontros, quer dizer, ele se dá no encontro. E esse encontro pode ser o encontro com uma outra pessoa, o encontro com um fenômeno da natureza, com algum elemento do mundo que está à minha volta, né? Mas é a partir do encontro que nasce que se constrói o conhecimento. Pelo menos é essa a maneira como eu penso. Em outras palavras, o aprender nunca é um ato solitário. Mesmo quando a gente está sozinho, ele não é um ato solitário. Um encontro, inclusive, com outro ponto de vista, né? Para eu não falar que olhando lá de cima. Gostei, isso aí ficou na minha mente, hein, Edu? E se a gente for pensar realmente, o aprender ele é um ato coletivo, né? Como a gente comentou já em alguns episódios anteriores, e para quem está assistindo esse pela primeira vez, vale a pena ir para os episódios anteriores, né? Quando a gente fala do aprender, já conversamos sobre isso lá atrás, não é só transmitir uma informação, na verdade, essa construção coletiva, onde cada um traz, soma uma parte aonde vai se formando um todo, né, essa coletividade, e aí entender que esse conhecimento não é algo fechado, né, não é algo pronto, terminado e acabado. Com certeza, e é justamente aí que, a partir daí que nasce uma inquietação importante, que é a ideia de pensar o conhecimento como uma construção coletiva, não como algo que vem pronto ou não como algo que alguém possa transmitir para o outro, mas como algo que se constrói com o outro. Veja você, o simples fato de um aluno levantar uma dúvida, fazer uma pergunta para o professor, num primeiro momento, a gente pode pensar que esse aluno está tentando resolver um problema dele, porque ele está com dúvida. Mas muitas vezes a pergunta e a dúvida desse aluno, ela vai entrar em contato com uma dúvida de outros alunos e vai provocar processos nos outros colegas que esse aluno que fez a pergunta nem se dá conta. Então, por isso que aprender é um ato coletivo. E envolve também a pessoa do professor ali, né, Edu? Fico imaginando, né? Quantas vezes já aconteceu isso? Às vezes a gente prepara algo e vem uma pergunta inusitada e aquilo faz a gente, como professor,
pensar de uma forma diferente, olhar o ponto de vista de um lado diferente. Vou repetir isso o episódio inteiro, Edu. Não, sem E, dúvida. e você E, sabe que me fez lembrar isso, uma coisa? Me fez lembrar um conceito muito interessante da filosofia africana, Ubuntu, né? Que numa tradução, não é? Numa tradução livre, uma forma da gente usar aqui seria eu sou porque nós somos. Exatamente. E é nessa interação que se constrói as individualidades, as identidades, as subjetividades. O professor, ele se constitui como professor na sua relação com os alunos. Ele é Isso mesmo. professor porque tem vários alunos na frente dele. Isso eu acho fantástico. E o aluno também, ele se constitui como aluno quando ele está numa relação com o professor e com os outros colegas com quem ele está aprendendo também, né? Olha só, né? Trazendo lá da filosofia africana algo que a gente pode perceber que é real dentro da escola. Isso aparece na escola, né? Claramente, Edu. Sem dúvida. E quando a gente se distancia desse conceito, a gente meio que esgarça os laços e os vínculos e perde-se muito. A educação, ela fica reduzida a simplesmente fatos isolados, dados esparsos. Nada com um conhecimento em rede, onde os vários conceitos se interligam como se fosse uma rede de relações, né? É verdade, Edu. Então, se a gente for pensar, não tem como negar, né, que a sala de aula, por natureza, ela é um espaço coletivo, né? Mas às vezes acho que isso cai nesse esquecimento, nisso como você falou, né? Nessas coisas pontuais de fato e dado e pronto e resumido e finalizado, passo para o próximo item. E eu acho que é necessário a gente reaprender a olhar isso. É muito importante. Sem dúvida. Essa questão da interdependência, né, de que eu sempre estou na dependência ou numa relação com outras pessoas. Por falar nisso, chegou a hora, essa nossa conversa aqui chega num ponto que me abre a possibilidade de anunciar o nosso quadro Pergunte a Sofia. Vamos lá! Muito bem, vamos lá. Sofia, a pergunta de hoje vem do professor, foi feita pelo professor Robson, lá de Niterói. Robson é professor de espanhol e de inglês, e ele fez a seguinte pergunta: eu tenho dificuldade em propor projetos interdisciplinares na minha escola. Como é que eu até gostaria de fazer isso, mas como eu posso fazer isso, já que eu tenho dificuldade? Olha, Robson, primeiro, muito obrigada pela sua participação. Niterói, faz tempo que eu não vou a Niterói, lembro da praia de Caraí. Olha, Robson, você me fez aí, você é um grande colega, porque você me fez lembrar de um momento em que eu também fui a professora de inglês e de espanhol. E, assim, concomitantemente, eu dava aula das duas disciplinas para as mesmas turmas, né? E eu lidei também com essa situação. Num primeiro momento, eu, comigo mesma, sendo a maestra e a teacher, tentei fazer esse trabalho com as disciplinas comigo. Você me fez até lembrar de um projeto que eu desenvolvi na época que chamava Hispano English. Então, assim, tentar misturar, né, as coisas que se encontravam e que se distanciavam da língua. Então, às vezes, partindo de músicas, quando tem aquelas versões em uma língua ou em outra, ou as questões gramaticais. Mas é claro, a interdisciplinaridade, quando a gente fala, ela não vai acontecer com o professor sozinho, né? Então, assim, eu comecei depois a expandir com outros colegas, depois quando eu só fiquei com a língua inglesa, e aí a gente vai tendo, num primeiro momento, algumas situações em que você se
encontra mais com alguns colegas ou outro encontro no sentido mesmo de afinidades, né? Na escola muitas vezes acontece isso, né? Tem aquela divisão, né? Os da humanas e os das exatas, e muitas vezes um fala, lá vem o colega de matemática com seus gráficos, suas tabelas e suas planilhas, lá vem o colega das artes, das linguagens, que quer cantar, dançar, fazer um teatro. Mas isso eu acho que é muito saudável e também abre um olhar para que nós estejamos abertos a essas conversas com os nossos colegas das diferentes áreas. Então, é muito importante ter esse momento de se chegar e se deixar chegar, mas também tem outro ponto que eu acho importante, sabe? É a questão do tempo. A gente sabe que o tempo para o professor na escola é complicado. E aí eu vou ampliar o espectro aí de ajuda que o professor precisa, eu entendo, para a interdisciplinaridade, que é também a gestão, olhar para isso, criar momentos que auxiliem esse tempo, criar espaços para que os professores possam ter esse convívio, trocar essas ideias, criar esses projetos. Então, de verdade, Robson e todos os colegas, né, que estão aqui nos acompanhando, eu acho que tem que se começar, nem que seja um projeto pequeno, um projeto com uma parceria ainda pouca de alguns colegas, mas começar e tentar buscar cada vez mais essas condições para que esses projetos interdisciplinares possam acontecer, né? Porque eu entendo que, na verdade, a interdisciplinaridade não é só juntar matérias, né? É construir junto, né? A gente está ali com o colega. E aí eu vou sonhar um pouco mais. O professor Robson me fez assim sonhar um passo além para um outro patamar, uma utopia da atuação docente, das práticas docentes, que seria, além da interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade. Essas palavras são igual trava-língua, né? Por quê? Eu entendo que quando você ultrapassa a questão das disciplinas, eu acabo desaparecendo com essas divisões e indo para a vivência do dia a dia, né? O foco acaba sendo a vida real. Vamos pensar nos astronautas lá. Será que eles vão parar em 1 minuto e falar, agora eu vou aplicar a equação de física XYZ? Não, agora eu vou verificar qual é a regra gramatical que eu vou usar para reescrever esse relatório. Não, né? Então, claro, vem toda aquela base para que eles desenvolvam aquela atuação. Então, eu acho que é isso. Eu acho que vale a pena nós investirmos, tentar, e um passo de cada vez. É isso, Edu. Não sei o que você enxerga isso também. Você fala uma coisa que é muito legal, Sofia, que você está trazendo a questão de que a vida ela trabalha com conceitos de uma maneira integrada. Né? A vida, o tempo todo, a gente está trabalhando com vários conhecimentos que depois a escola vai fatiar e colocar em gavetinhas. Uhum. E a gente tem que tirar das gavetinhas de vez em quando e jogar tudo, misturar tudo. E nada melhor do que um projeto. Projetos interdisciplinares são muito ricos. E o fio da meada pode ser naquilo que a Sofia falou, no vínculo, na relação que eu tenho com algum outro professor, pela minha afinidade com ele, eu posso começar um projeto interdisciplinar com aquele colega com quem eu mais me dou na escola. Pela afinidade mesmo, porque por N razões. Desde porque nós torcemos pelo mesmo time de futebol, ou porque gostamos do mesmo tipo de música, ou porque moramos no mesmo bairro, qualquer que seja o motivo. É por aí que a gente puxa o fio da meada e daí eu vou construir um vínculo, eu vou fortalecer o vínculo com esse outro colega e a gente sempre fica com a esperança de que esse vínculo ele se expanda para outros colegas, para que outros possam entrar nessa roda e ampliar o projeto e ampliar o escopo de tudo isso. Quando a gente faz isso, tudo dá mais sentido para o aluno, o aprendizado fica muito mais significativo para ele. Com certeza, e acho que para o professor também, você está me fazendo lembrar de atividades assim, de atuações assim, nossa, dá uma lembrança muito boa, sabe, porque é muito prazeroso quando isso
flui quando isso acontece. E me fez lembrar de uma outra coisa aí, Edu, também. Um ponto importante que eu acho que a gente precisa também comentar nessa situação. O lugar do professor nesse processo, nessa atuação. E quando você fala no projeto, o lugar do professor, ele é totalmente diferente daquele professor transmissor de conhecimento. Porque o professor, quando ele começa a participar de um projeto, ele meio que se torna autor na sua prática. Porque cada um tem o projeto, não existe uma regra única. O projeto, ao ser implementado, cada colega vai dando o seu pitaco e ele vai se apropriando daquele processo. Então, a questão da autoria é fundamental, porque isso dá um sentido para a sua profissão, para a profissão dele. E assim, quando ele faz isso, fica evidente que as coisas não estão prontas, ele vai construir aquilo, ele vai construir o roteiro daquele trajeto com os alunos, né? Isso mesmo, coletivamente, né? Isso, coletivamente. Então, é um processo sustentado pelas relações interpessoais. Isso é muito legal. Sim, eu entendo assim, Edu, essa autoria numa perspectiva de construção mesmo do próprio caminho, na construção de elaborar as perguntas, não só do aluno, mas do próprio do professor com seus colegas, com seus pares, de criar esses encontros. Então, eu olho essa autoria docente do jeito que nós estamos aí desenvolvendo dessa forma. Perfeito, é por aí mesmo, não dá para ser diferente. E aí, Edu, você sabe que me vem mais uma ideia. Engraçado, né? As prosear é isso que você fala bem isso, o prosear vai puxando a corda, a gente vai orbitar a lua, depois a gente volta para a sala de aula. Uma coisa que me bate muito, né? No meu olhar, eu entendo que o livro didático nunca foi um problema ele existir. O problema é quando esse material silencia o professor, quando o professor vira um escravo desse material. Não faz nenhum sentido ter o livro didático nessa perspectiva. O livro didático ele tem que ser provocador, ele tem que ser libertador para o professor, e não amarrar. O professor não pode se sentir amarrado. Todo o meu trabalho, ao longo desses 40 anos que eu tenho como autor de livro didático, é sempre no sentido de abrir as perspectivas. Tudo bem, eu jogo um mote, um tema, e daí o professor vai desenvolver. Eu dou elementos para ele trabalhar, mas sempre estão abertas as possibilidades dele introduzir coisas, dele trazer coisas para a aula, porque a aula não é o livro didático. A aula é simplesmente um fenômeno, né, que acontece e no qual o livro didático ele pode e deveria ter a função de ser um provocador de processos. É assim que eu vejo. Perfeito, Edu. Já que você falou em provocação, chegou a hora da outra parte, da nossa outra sessão, onde vamos provocar o Edu no Pergunte ao Edu. Edu, hoje a pergunta que eu te trago vem aqui de São Vicente, do professor Barroca, além de ser professor, colega, apesar de uma outra área da nossa, da área da química, além de ser colega, também temos aí a nossa relação familiar, então, assim, é muito bom partilhar dessas produções onde essa interdisciplinaridade acontece. Então, apesar dele vir da área, como eu te falei, né, das exatas, vamos dizer assim, por muita influência do pessoal das humanas, ele está lançando um livro de memórias com as histórias das viagens a trabalho dele, aonde ele coloca alguns conceitos de química, mas não deixa de ser um livro literário. E aí, esse processo de produção de um livro literário, como o meu Trajetórias Cruzadas, que a gente comentou em outro episódio também, ele já está aí partilhando, já está caminhando. Ele trouxe uma curiosidade para te perguntar. Como que é que nasce um livro didático? Puxa, que legal! Obrigado pela sua participação, Barroca.
Aliás, eu fico muito feliz em saber que você vai lançar um livro, e fica aqui o convite desde já para você vir ao que é o Prosa de Quarta. A gente vai fazer um prosa especial, está convidado, para você falar sobre o seu livro, a gente mostra e a gente conta mais histórias. Mas a sua pergunta é muito legal e muito pertinente ao que a gente está fazendo hoje. Bom, eu posso falar do meu, assim, como que começa o início de um processo de um livro da criação de um livro didático. Eu posso falar do meu processo. Eu sempre procuro partir de um conceito. E esse conceito é o que vai nortear todo o livro, toda a proposta do livro. Vou dar um exemplo. Em 2015, eu comecei a fazer um livro e o ponto de partida dele foi um princípio de que eu queria juntar duas coisas que não estavam juntas. Eu queria juntar o ensino de língua inglesa com a educação para a paz. E eu falava, deve ter alguma maneira de eu trabalhar o inglês ao mesmo tempo que eu trabalho conceitos e atividades ligadas à educação para a paz. Porque eu via a realidade das escolas, falava, gente, precisa trabalhar mais a questão da empatia, uma série de coisas. Muito bem, eu fiz um livro que se chamou Students for Peace. Olha a capa do livro aí, eu vou colocar a tela aqui para vocês darem uma olhada. Muito bem, esse foi um livro que partiu de um conceito. Eu, agora, faz 2 anos atrás, eu comecei a elaborar um outro projeto e partir de um outro princípio, que é o seguinte, eu via, e a conversa que a gente está fazendo aqui o tempo todo, nesse nosso encontro de hoje, é que assim, a educação ela é o resultado do trabalho de várias pessoas, em que cada uma tem uma função, tem um lugar específico e uma importância. E daí eu fui buscar no domo geodésico, a cúpula geodésica, a forma para eu explicitar o meu conceito. Eu até vou colocar uma imagem aqui. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, o domo geodésico, ou a cúpula geodésica, é uma forma geométrica em que cada haste da cúpula ela ajuda a sustentar o peso da cúpula. Isso é completamente diferente, por exemplo, de uma quadra de uma escola em que 4 pilares, um em cada canto da quadra, sustentam todo o peso do teto da quadra. Aqui não. Cada haste sustenta um pedacinho da força. Então, eu consigo ter uma força distribuída de uma maneira mais equilibrada, sem forçar nenhum. Exatamente essa ideia é que eu tive. A partir desse conceito, eu construí um livro didático que trabalha exatamente o conceito de interdependência, de relação coletiva, em que todo mundo tem um lugar e todos são importantes. Sensacional, Edu. Então, assim, olha que interessante. Então, você parte desse tema, né, um tema base, para poder interconectar os temas, né, tudo que caminha no material, no livro, na produção do livro didático, daí da disciplina, das séries, dos ciclos, muito interessante. Tá vendo? Acaba sendo um material que não é para fechar o caminho, para encerrar, e sim para abrir esses caminhos, né, Edu? Isso mesmo, essa é a ideia. A ideia de que as coisas vão se abrindo e o aluno vai entrando, interagindo, se apropriando. Porque, na verdade, quando você fala em jovem, e esse último livro que eu falei, do conceito do domo geodésico, ele é um livro para o ensino médio, né? Onde tem outras realidades, são outras demandas também, né? E, com certeza, verdade, né? O jovem, ele não quer as coisas prontas. Na verdade, ele quer ser ouvido, ele quer fazer parte, ele quer ajudar a construir. Ele não quer ter uma postura passiva em sala de aula. Sim, porque quando a gente está falando dos jovens que chegam ao ensino médio, a gente está falando de uma turma
que também está tentando entender quem eles são, onde eles estão, quais são os caminhos que eles vão começar a percorrer, muitas vezes já por eles mesmos, né? E olha como faz sentido tudo isso, né, Edu? Que aí, voltando lá para o começo da nossa conversa, imaginando lá os astronautas olhando a Terra do outro ponto, não lá de cima, porque de longe, muitas vezes pode parecer tudo igual, mas na verdade é nessa relação que as coisas vão ganhando um sentido, e ninguém faz isso sozinho. Mais uma vez a gente volta nesse ponto, né? Exatamente. Eu queria então pedir licença para trazer a imagem da capa do livro, que deixa muito claro a questão do conceito. Eu vou colocar aqui na tela para a gente conversar a respeito. Olha lá, como vocês podem ver, a capa do livro, o primeiro livro chama-se Dome. Dome é o próprio domo, a cúpula, né? E a imagem que está no fundo é o próprio domo geodésico, em que as hastes sustentam a estrutura, e eu vejo dois jovens aí caminhando em direção ao domo, né? Eles vão ser mais um integrante, eles vão ajudar a construir, a elaborar. Quer dizer, o domo ele vira um espaço de compartilhamento de conhecimento, de afeto, de relações interpessoais. Então, essa foi a ideia que eu tive de criar essa obra, pensando basicamente no aluno de hoje, nas necessidades de hoje, e como ele pode crescer como pessoa aprendendo inglês na escola. Ai, Edu, você falando desse material já me deu até vontade de ter ele em mãos para trabalhar com uma turma de ensino médio, assim, é realmente empolgante quando a gente escuta e sabe o que vem desse material. Parabéns, mais uma vez, viu? Obrigado, obrigado. Olha, e aí, sabe, para terminar, me veio mais aqui uma inspiração. E aí, você sabe como eu adoro as músicas, a gente traz a música, não vou cantar de novo, prometo que não vou cantar. Mas você sabe que você me fez lembrar daquela música Terra, do Caetano. E aí, quando o Caetano Veloso, eu já li, inclusive, eu já vi algumas reportagens dele, ele explicando como ele produziu essa música, como ele escreveu. É bem interessante também saber o por trás, né, da inspiração da música. E acho que tem tudo a ver com o início da nossa conversa, com toda a nossa conversa, com o que a gente aqui tem como horizonte, como expectativa na educação, um trechozinho da letra, que é essa daqui, eu separei. Acontecer, né, e se acontecer, Deus ser gente, e gente é outra alegria, diferente das estrelas. As estrelas são lindas, mas somos gentes, né? Eu acho que, acho que deve ser isso, né? Geralmente é isso que a gente quer tentar mostrar. Somos pessoas conectadas em conexão, no encontro, nessa relação do dia a dia, e isso faz a gente ser gente, né? Muito legal, muito bem lembrado. Terminou assim, você está encerrando de uma maneira brilhante, trazendo essa música. Aliás, fica a recomendação aí para vocês buscarem. Isso é fácil de encontrar na internet, como que foi o processo de criação dessa música pelo Caetano. Obrigado pela lembrança, Sofia. E com isso, gente, a gente está encerrando o nosso Prosa de Quarta. De novo, é muito Sofia, rápido. Mas a gente não pode encerrar antes de lembrar a todos que estão assistindo que no Substack do Prosa de Quarta, o Substack é um espaço na internet onde se discutem ideias, de uma maneira muito séria, muito comprometida, não tem tretas lá. Então, no Substack da Prosa de Quarta, que aliás tem o link aqui na descrição do vídeo, já está disponível um projeto interdisciplinar que trabalha algumas das questões que a gente abordou no nosso episódio de hoje. Isso aí, tá também. Toda vez eu falo que tá bonito, tá maravilhoso, mas porque tá mesmo, né, Edu? Nesses projetos a gente tem feito com muito carinho, assim, pensando mesmo nessa prática interdisciplinar. Então, assim, a música do Caetano tá lá, algumas referências, né? Algumas referências do Ubuntu, algumas ligações com a NASA, essas questões.
tudo envolvendo língua portuguesa, língua inglesa, história, geografia, sociologia, filosofia. Acho que dá para ampliar, se a gente for pensar, acho que na escola inteira, um projeto tão amplo, né? Disponível, super bem organizadinho, é pegar e levar para a escola. Isso mesmo. E aproveitem para comentar, para participar, para mandar sua pergunta, para prosear com a gente toda quarta-feira. E hoje, nesse nosso episódio, também ficar imaginando, né? Ficar pensando aí, ter uma reflexão para a semana. Nós não estamos sozinhos, nem na vida, nem na escola. Então, de repente, ali, se chegar no seu colega da outra disciplina e pensar e começar um projeto interdisciplinar, por que não? Se não der para ser com todo mundo da escola, com um colega próximo. E aí pensar, né, como nós temos vivido esse dia a dia, como a gente tem aprendido com o outro. Conta pra gente, partilha aí nos nossos comentários, para a próxima semana você prosear com a gente. Ótimo. E, se possível, siga a gente aqui no canal. Bota aí um likezinho para ajudar a gente, tá bom? Esse canal não é monetizado, mas sempre é bom ter um like aí dos colegas, tá bom? Um grande abraço e até o próximo. Até mais, Sofia. Tchau, tchau. Até quarta.